Espírito, ativando em nós, Senhor, a capacidade de reter aquilo que a gente aprende, mas não só na Amém. nossa mente, Senhor, mas transformando o nosso espírito, transformando quem a gente é. Em nome de Amém. Jesus, que a gente Precisamos, não Pai. saia dessa aula, Senhor, como a gente entrou, que a gente saia dessa aula transformado, Pai. Que a gente saia dessa aula tocado, transformado, com a nossa Em Jesus. mentalidade modificada, com o nosso espírito ativado, Senhor. Eu te agradeço também pela vida do Má, da Adri, que são tão diligentes em cumprir aquilo que o Senhor tem dado para eles, que, que realmente essa semente que eles têm plantado, Amém, esse Jesus. serviço que eles têm prestado, Senhor, seja multiplicado inúmeras vezes, não Amém, só Jesus. na vida deles, como na vida de todos aqueles que recebem É, essa Pai. semente. Pai, humanamente falando, a Todos. gente recebe tão pouco, a gente não consegue prestar atenção, a gente não consegue reter, mas pelo teu espírito, Pai, a gente pode ser multiplicado e a gente clama por essa Amém. multiplicação nessa noite Em e na nome vida de de todos Jesus. aqueles que ainda vierem a assistir essa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Bom, a semana passada a gente estava terminando, né, o capítulo 13 de Mateus e Jesus falou de várias parábolas do reino de Deus, né, do valor que a gente dá para isso, né, que ele usou o campo, ele usou da rede lançada, né, e depois no final ele falou se os discípulos entendiam todas essas coisas, né? E aí eles falaram que sim. Aí ele diz que todo escriba instruído, né, ou melhor, aquele que se torna um discípulo praticando, né, o que aprendeu, no reino ele é semelhante ao pai de família. Ele tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, assim, o que a Ju falou, continua tendo experiências com Deus, tanto novas como velhas, né? Então, até as coisas que a gente passa como prova, luta, tal, de alguma maneira ela coopera, né? A gente sabe disso lá naquele filtro de todas as coisas cooperam, para encher esse nosso depósito, né? O depósito do nosso coração, do nosso tesouro, né? E aí eu queria, a gente falou de que Jesus, né, foi tentado em todas as áreas e nunca pecou, né? Por isso que ele é o nosso precursor, né? E a gente pode, da mesma maneira, ser precursor para outros que também, né, estão passando por uma luta que a gente já passou, né? Assim que funciona. Então, Paulo falava isso, né? Ó, me segue como eu sigo Cristo, né? E ele disse que pelas lutas, né, pelas os problemas, as fraquezas, as tribulações, ele se tornou discípulo e ele se alegrava nelas, né? A gente falou que sim, a gente leu, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos e nas privações, nas angústias, tal. E aí que ele fala, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Então a gente precisa, a gente terminou a aula fazendo essa avaliação. Eu estou voltando esse pouquinho para a gente só entrar no contexto, né, do finalzinho do capítulo, antes de entrar no capítulo 15, no 14. Então, se a gente precisa se avaliar, se a gente está se tornando mais escriba ou mais discípulo, né? Se a gente está interessado só em ter conhecimento da vida de Jesus ou conhecer Jesus e obedecer Jesus, né? Ensinar, guardar e ensinar tudo o que ele ensinou, né? Porque se a gente não está conseguindo testemunhar com o nosso exemplo, né, a palavra, a gente ainda é escriba, né? A gente precisa testemunhar com a nossa vida, né? Por isso é que a igreja vem penando, né? Porque há muito discurso e pouco exemplo, né? E vejam só como que era o coração de Paulo quanto a isso. Vamos abrir 1 Coríntios 4, 14 e 15. Eu leio. Amém. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho.
Então, assim, ver esse coração, né? Estou aqui para demonstrar como meus filhos amados, né? Porque mesmo se eles tivessem milhares de instrutores, né? De pedagogos, não teriam muitos pais, né? Aquele que paga o preço no discipulado, né? Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então, a igreja precisa, né, de pais e de discípulos que testemunham a palavra de Deus. Não é essa papagaiada gospel aí, entendeu? Meu pai espiritual, vem meu filho, sabe? Ficar infantilizando. É realmente gerar em Cristo, sabe? Fazer a pessoa um discípulo de Jesus, né? Nesse sentido, para que a pessoa possa testemunhar a palavra de Deus, porque Deus nos chamou para sermos testemunhas, né? Aliás, vocês sabem qual que é a tradução dessa palavra testemunha na palavra de Deus? Martus, de mártir mesmo, né? Aquele que, por seu exemplo, provou a força e a genuinidade da fé em Cristo, até mesmo no sofrimento. Então, a tradução de testemunha é martus, de Martus, né? E aí para a gente finalizar os últimos capítulos do capítulo, os últimos versículos, né, do capítulo 13, eu vou ler o 53. A gente terminou no 52, e aí no 53 fala assim, ó, quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali, tá? Eu estou no 13, 53, tá? E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: Cara, Jesus não cansava de ensinar. Ele estava falando as parábolas até agora, ele se retirou, chegou na terra dele, foi ensinar na sinagoga, né? Ele não cansava, ele tinha zelo com as coisas do Pai, ele queria que entendessem as coisas do Pai, né? E aí começaram a falar assim, né? Chegando na sua terra, ensinava-os na sinagoga de modo que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? De onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. E Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E isso continua acontecendo, igreja, por 2000 anos. Até hoje é a mesma coisa. As pessoas têm visto as profetas ou, né, mestres, pastores, né, crescendo na sua cidade ou na sua família, e aí muitas vezes são desprezados pela própria família, né? Ou na sua cidade, né? No seu ambiente, que é o preço da familiaridade, né? E aí no 58 diz assim, ó, e não fez ali muitos milagres. E aí explica, por causa da incredulidade deles. Então, o que a gente aprende com a vida de Jesus? Os milagres não eram feitos, não era porque Jesus não queria ou porque eles não necessitavam, mas é porque eles não criam. Então, a atitude de incredulidade e de desprezo deles não permitiu que eles recebessem os milagres. Olha que sério isso, igreja, para a gente meditar, né? Tipo assim, algo que Deus quer fazer por nós e não pode porque nós não cremos, a gente não confia o suficiente nele, para a gente meditar, né? Algum problema sério que a gente tem e que ele quer nos livrar do problema. Jesus quer, mas não nos livra porque a gente não crê. E aí, assim, a gente continua dependendo da solução humana para sair do problema, né? Dependendo de conselho, de homem, de especialistas e tal, né? E aí, se a gente perguntar assim, qual que é o problema?
que é grande demais para Deus? Que na minha tradução fala que ele é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Ou melhor, poder para tudo. Então, a gente deve considerar isso, que Deus poderia fazer diferente se a gente realmente confiar plenamente nele. Que a gente acabou de ler, ó, e não fez ali muitos milagres, né? Estou no 58, por causa da incredulidade deles. E se a gente comparar escritura com escritura, em Marcos 6, tem uma passagem parecida. Alguém pode ler? É Marcos 6, capítulo 6, né? Versos 5 e 6. Eu leio, posso. pastor. Então lê, pode ler. Amém, Tereza? Vamos lá. 6, Marcos 6, 5 e 6, né? 5 e 6, isso. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Então, a Tereza acabou de ler para a gente que ele não pôde fazer ali milagre. Ele não pôde fazer. Ele pôde só curar alguns poucos enfermos. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, não pôde fazer. É forte isso. A nossa incredulidade amarra as mãos de Jesus para agir a nosso favor, né? E aí a gente entra lá, Mateus 14, se alguém puder ler o verso 1 e o verso 2. Mateus 14, 1 e 2, para a gente entrar em 14 aqui. Quer que eu leia, pastor? Vou ler. Pode ler. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse a seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e é por isso essas maravilhas operam nele? Então, olhem só quem foi João Batista. Sé, peraí que tá mudo. Pera, Sé, pera, volta. Eu tô tentando mexer aqui e tá travado o meu mouse, eu não consigo te destravar. Destrava aí. Eu tô sem comando, eu fui me mutar, mutou você. Aperta no seu microfone, Má. Não tá tirando? Ué, Ah, agora foi. Estão foi. ouvindo? Tamo. Então assim, a Tereza acabou de ler, olha só, a fama de João Batista, cara. E não era nem entre os judeus, entre os cristãos, era entre os gentios, que pensavam que ele era Jesus, pelo caráter e pela integridade de João Batista, porque mesmo sem ter feito nenhum milagre, vejo a fama dele. Por que eu falo que não fez milagre? Alguém pode abrir João 10:41? Esse texto fala de João Batista. Eu leio. João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. De novo, né? Pelos frutos da vida dele, né? Um homem convertido e dedicado ao Senhor se compara a Jesus. Não fez nenhum milagre, sinal, e não é esse aí, Jesus? E a gente fica atrás, né? Enfim. E aí, os versos 3 e 4 de 14, quem pode ler? Eu posso.
Desculpa. Vamos lá. Amém, Ju. Vamos lá. Porque Herodes, havendo prendido e atado João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Ó, a nossa sociedade, igreja, está carente de profetas como esse hoje em dia, né? Muitos cristãos que têm oportunidade, né, de estar com autogoverno, vão lá para tirar selfie, né? Para abraçar, para não sei o quê. Não vão ali, ó. Você não tem o direito de fazer isso. Não é lícito você fazer isso, né? E aí, vamos continuar. Lu, ô, Ju, quer continuar do 5 até o 12? Pode ser. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Olha isso, né? Então o pessoal tinha medo, né? Considerava ele um profeta, mas por causa de toda aquela situação da dança, da promessa, ele mesmo entristecido, né? Deu a cabeça, né? Matou João Batista e deu a cabeça, e como tinha prometido, né? E aí quando contaram para Jesus, olha o que ele fez no 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Olha a humanidade de Jesus, né, igreja? Como ele era como nós. Ele foi ficar sozinho com o Pai. Ele foi externar a tristeza dele, né, do primo amado dele, o que anunciou, né, a voz que clamava no deserto, anunciando, e aí ele foi externar essa tristeza para o Pai, né? E a Bíblia fala que ele experimentou as nossas fraquezas, né, nossos sofrimentos, e nos ensinou como a gente deve proceder nesses momentos também, de dor, de sofrimento, né? Quando a gente primeira coisa, ir para o Pai. Primeira coisa, ir para Deus, né? E aí continua assim, ó, estou no 13. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, de novo a humanidade de Jesus, ó, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos, né? Então, assim, o tempo dele com o Pai já foi suficiente para fortalecer ele e ele já voltar para o seu ministério. Ele chegou lá, ele já estava com compaixão e voltou a curar, sabe? E aí, quem pode ler o 16 e o 16, não, o 15 e o 16, por favor. Eu posso, pastor. Amém. E tendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão? Dai-lhes vós de comer. Cara, é assim, né? Os discípulos, ó, manda as multidão embora. Eles que vão comprar comida. Aí Jesus, cara, eles não vão embora. Deem vocês de comer a ele, né? Então, veja a atitude de Jesus, né? Que seria a atitude de um servo de Deus, né? Dê algo de comer antes deles ir embora, né? Seja um bom anfitrião, seja hospitaleiro, né? Um seguidor, um discípulo de Jesus tem que estar pronto para servir sempre, pronto para servir, né? Tem que aprender a aceitar inconvenientes na agenda, sabe?
coisa que você não queria, mas você vai fazer por amor a ele e ao próximo, né? Servir com tempo, que muitas vezes a gente não tem, porque a nossa agenda pessoal está completamente lotada, né? Com o nosso dinheiro, que muitas vezes, né, acaba não dando para ser muito generoso, porque a nossa lista de prioridade é grande, né? Com os nossos dons, a gente quer economizar, né? Enterrar o dom e tudo mais. E aí, eles responderam para Jesus no 17, ó, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus diz no 18, traga esses pães e peixe aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhe aos discípulos e este deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, estou no 20. E ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. E no 21 explica, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então aqui a gente aprende que quando a gente busca ser hospitaleiro, ser um bom anfitrião, Deus quer mesmo sobrenaturalmente nos ajudar. Se a gente buscar, não importa os recursos, sobrenaturalmente, ele vai nos ajudar a abençoar essas pessoas. Pode ter certeza, honre a Deus que vocês vão ver essas coisas. Vocês vão conseguir abençoar as pessoas, mesmo sem recurso, uma vez que você buscar ser um bom anfitrião, ser hospitaleiro, né? Permitir interações nas nossas agendas, sabe? E aí, no 22, quem pode ler o 22 e o 23? Eu posso. E Então, vamos logo lá. ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. Então, aqui, né, que a Teresa leu para a gente aqui, né? Subiu ao monte a fim de orar sozinho, à parte. E ao cair da tarde, ainda estava lá ele sozinho, ele só, né? Então, isso era algo que Jesus fazia com muita frequência, a gente lendo a Bíblia, né? Com calma, percebendo. Toda vez que algo importante, algo grande ia acontecer, tipo alimentar uma multidão, curar muitos enfermos, e até escolher os seus discípulos, né? A gente vê que ele saía para orar. Em algumas vezes passava a noite orando, né? Algumas vezes foi orar e até o cair da tarde, né? E aí, em Hebreus, a gente lê que ele foi tentado em todas as coisas, né? E sem pecar, fala todas as coisas. Então, até no orgulho. Então, será que se a gente alimentasse mais de 5.000 homens, né? Fora mulher e criança, vamos botar aí 8.000, sei lá, 7.000, com 2 pães, com 5 pães e 2 peixinhos, a gente não ia ficar orgulhoso? Ou se a gente curasse verdadeiramente, né? Não é essas papagaiadas, é curar verdadeiramente centenas de pessoas de todo tipo de doença, será que a gente não ficaria orgulhoso? Provavelmente sim. E Jesus também foi tentado nisso, mas nunca se orgulhou. Então, até ele aprendeu por meio da obediência, a gente vê na palavra, né? Ele também aprendeu. E como que a gente aprende com a vida de Jesus? Que após Deus nos usar, a gente deve ficar um tempo sozinho com Deus, para dar a Ele toda a glória.
para dar a Ele toda a glória, reconhecendo, igreja, que tudo o que foi feito é através dele, poder dele. A gente é o canal desse poder. Então, Deus te usou, vai passar um tempo com Deus, dando para Ele a glória. A gente lê na Bíblia, né, o que acontece com aquele que quer a glória de Deus, né? Então, assim, tudo que é feito é através desse poder. Jesus era 100% homem, como nós. Quando eu falo homem, é ser humano, tá, igreja? Aqui a gente não tem essas lacrações, né? Então, era igualzinho nós. Por isso é que ele podia dizer para a gente, siga-me. Se ele tivesse vindo na Terra apenas como Deus, ele não seria justo de falar, siga-me. É a mesma coisa, um anjo está atravessando o oceano e fala assim, siga-me. É justo? Ele está voando e você vai nadando, né? Então, a gente não pode seguir, igreja, essa é uma tecla que eu insisto, porque o berçário gospel aí faz confusão, né? Quando fala de seguir Jesus, não é o ministério. A gente não pode seguir o ministério de Jesus, esse ministério é dele, cara. É seguir a vida. Mas as pessoas confundem, cara, que é só, eu quero fazer o milagre de Jesus, eu quero não sei o que, não é nada disso, a gente viu com clareza. É seguir a vida. Eu não sei como deturparam tanto as coisas simples da palavra, sabe? Lucas 5, 15 e 16. Eu gostaria que alguém lesse para a gente. Lucas 5, o 15 e o 16. Eu leio. Amém. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A mesma coisa que eu falei, tá vendo? Ó, grandes multidões, né, estavam lá para serem curadas, né? Vocês acham que Jesus não era tentado no orgulho, sendo homem como nós, né? Aí, ó, o que a Ju leu no 16, porém, ele se retirava. Essa palavra, né, se afastava, e poxa, orei, né? Se afastava, se retirava. Então, para lugar solitário e orava. Então, depois de grandes curas, né, dele estar lá com multidões, ele se retirava, se afastava, ficava sozinho e ia orar. Então, o que a gente aprende, né, com a vida de Jesus, cara? A fazer o mesmo, a aprender a vida, não é o ministério. Quando você fizer alguma coisa, se retira e vai pro colo do Pai, vai agradecer, vai dar glória para Ele. Não é para ir montar ministério de cura, 100%, todo mundo é curado, vou escrever apostila aí, quem não é curado ou tem pecado ou não crê, né? E fica ali, né? Então, e é interessante que fala assim, esse retirar, né, do procureu, se refere assim, à tradução dessa palavra, deixar o lugar silenciosamente, deixar, né, o espaço vazio, mas a ação de sair de maneira discreta, sem alardear. Então, ele não anunciava, sabe? Para não ter orgulho. Olha, agora eu preciso orar com meu pai. Não. Ele não queria pompa, né? A mesma coisa que a gente viu com jejum, com oração, nas ofertas. A gente vê lá, se vocês voltarem em Mateus 6, o texto é muito claro, é que não estão mais lendo com zelo. É muito claro, né? E aí os cristãos, em sua maioria, deixaram de obedecer essas coisas, cara. O cara anuncia até no Insta o jejum, sabe? Coloca para todo mundo, faz cara de coitado, para todo mundo perguntar, e fala, não, já estou no 20º dia. Sabe? Cara, é muito claro.
silenciosamente se retira, sabe? Retira. E no 23, né, ó, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, e ao cair da tarde lá estava ele só. Então, por que que a gente agora consegue entender porque ele não pecou em nenhum minuto da sua vida? Que ele era, a gente tem que crer que ele era 100% homem como nós. Ele não levou vantagem, a Bíblia fala para nós. Então, por que que ele nunca pecou? Olha a vida dele. Quando a gente fica em oração, quando a gente está sempre orando, está expressando o quê? A nossa força? Ou a nossa fraqueza? Que a gente precisa de auxílio do nosso Pai, a gente precisa da nossa necessidade suprida conforme a vontade dele. Porque se a gente achar que a gente está muito forte, né? Dificilmente a gente vai orar. Se a gente é muito bom numa área, você não vai orar pedindo ajuda para o Pai. Se você se achar muito capaz numa área, pode ter certeza que você não vai orar para aquilo. Você vai crer na sua independência. Vai ser assim. Por isso que os nossos resultados, né, estou falando como igreja, estão rasos. Estou falando com vida pessoal, estou falando assim como igreja de Cristo mesmo, né? Dentro ou fora da igreja local. Porque a gente é orgulhoso, a gente não ora como deveria, sabe? Mesmo quando acontece alguma coisa, Deus te usou, volta ao Pai, a glória é dele, sabe? Vive em espírito de oração, né? Então, Jesus reconhecia a limitação dele como homem aqui na terra. Ele disse para os discípulos vigiarem e orarem para não cair em tentação. Lembra lá no Getsemane? Ó, vamos vigiar e orar para vocês não serem tentados. E olha quem estava, para quem ele falou, Pedro, João e Tiago. Só que os caras também eram autoconfiantes e não oraram. E Jesus sabia que ele precisava, que Jesus precisava orar. E a gente está onde nisso? Seguindo Jesus ou se achando meio como os discípulos? Não, tudo tá de boa, né? Então, a razão da gente assim cair tanto na vida cristã é porque a gente não observa, né, as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus. Vigiem e orem para não caírem em tentação, né? E é interessante que no verso 22 de Mateus, ele fala para os discípulos, né, a palavra que ele usa, é até uma palavra bem forte para eles pra acompanhar eles. Vamos ler de novo aqui o 22, Mateus 14, 22. Posso ler. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Esse fez com que, né, os discípulos entrassem, a palavra é anakaxo, que é compelir, é forçar a palavra. Não pensa que, pessoal, bem aí, não. É tipo constranger a pessoa, né, para que ela vá, porque eles não queriam, eles estavam relutantes, né? E às vezes a gente precisa estar sozinho, como a gente viu, mas às vezes a gente precisa estar com os irmãos. E às vezes, para a gente estar com os irmãos, a gente tem que compelir, sabe? Tem que constranger, forçar estarem conosco, porque não vai ser à vontade, sabe? Tá fazendo aquilo. E aí no 24, quem pode ler? Posso ler, pastor? E A o gente barco continua. estava, e o barco já estava no meio do mar,
açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, o barco já estava longe, né? Na versão da TT está no meio do mar, né? Então, quando a gente observa, né, e obedece o Senhor, muitas vezes o que que a gente vai enfrentar, né? Ó, o vento era contrário. A gente vai enfrentar problema mesmo, né? Vai ser contrário ao que a gente está indo. Mas também a gente vai ver o Senhor nos livrar do problema, o Senhor conosco resolvendo o problema. A questão aqui é, a gente quer ver o Senhor livrando a gente dos nossos problemas, né, os problemas desse mundo, e podermos ser testemunhas dele para outros, porque vai dar trabalho, é problema. Mas a gente vai querer, para a gente poder testemunhar dele para os outros, ou a gente vai preferir desobedecer o Senhor e não enfrentar problema nenhum? Fico quietinho aqui, espera ele vir ou eu morrer para ir para o céu. Né? Então, assim, vou dar um exemplo. Experimenta na escola dominical contar a história da bodas de Canaã para as crianças, e aí para na hora que acabou o vinho. Meu, a história fica um saco, né? Ó, tava no casamento, acabou o vinho. Ou a história da tempestade, ó, estavam todos no barquinho, começou uma tempestade, o barco sendo jogado de um lado para o outro, e os discípulos ficaram apavorados. Aí você termina a história. A história só vai ficar boa quando Jesus entra em cena para resolver o problema, né? Então, é na escassez, é na nossa limitação, é na privação que o sobrenatural entra. Entenderam? Então, assim, no 25, ó, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Como que ele foi? Andando sobre o mar. Então, assim, cada milagre de Jesus também é uma parábola. Ele ensina através dos milagres, né? Esse milagre em si é uma parábola. Que ser humano pode naturalmente andar pelas águas? Todo mundo que tentar vai afundar, porque vai contra uma lei, não é, que está estabelecida, que é a lei da gravidade. Então, quando Jesus andou sobre as águas, ele estava dizendo que ele está acima da lei da gravidade. Ela ainda está operando, não é que ela não opera mais, mas ele vence a lei andando por cima da água, pelo poder de Deus. Então, essa parábola nos mostra que ele está acima da lei, inclusive a lei do pecado e da morte. Entendeu? Leia em casa Romanos 7, que esse texto explica bem a lei do pecado e da morte, né? Então, assim como a lei da gravidade opera, querendo você ou não, 24/7, a lei do pecado e da morte também opera 24/7, querendo afundar a gente. A gente tem que entender isso. Tem uma lei do pecado e da morte, que é bem clara na Bíblia, que ela opera 24/7 tentando afundar eu e você. E atua em todas as pessoas, inclusive nós, os cristãos. Tem exceção. Só que quando Jesus andou sobre a lei da gravidade, ele nos mostrou que nele a gente vence a lei do pecado e da morte. Quem pode ler Romanos 8:2, por favor? Eu posso. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Entenderam? Então, essa lei não tem mais domínio sobre nós. Em Cristo, a gente anda como ele fez. Ele não andou por cima?
da lei da gravidade, andou por cima da água, a gente anda também por cima da lei do pecado e da morte. Em Cristo, porque a lei do Espírito da vida, nele, livra a gente dessa lei do pecado e da morte. E aí no 26, os discípulos vendo ele andar sobre o mar ficaram apavorados, né? Começaram lá, é um fantasma. E tomados, né, de medo, gritaram. Aí Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu. Não tenho medo. Sou eu, cara. Aí Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Então, da mesma maneira que a gente pode seguir o exemplo de Jesus e andar sobre a lei do pecado e da morte. E aí, que Jesus... Isso é pela fé. E o que Jesus disse para Pedro? Venha, venha. Então, se a gente ainda está perdendo para o pecado, a gente precisa ouvir Jesus nos chamar. Venha. E andar por cima da lei do pecado e da morte. É tipo assim, olhem para mim e receberão o mesmo poder, Jesus está dizendo, né? E aí Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. No 30 fala assim, ó, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou. E ó, o problema foi aqui, né? Tirou os olhos de Jesus e olhou para a circunstância, a força do vento. Vamos ler, se alguém puder abrir, antes da gente continuar o verso 30 aqui, Hebreus 12, 1 e 2. Eu leio. Então, lê aí. Então Eu vamos leio. lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em Então troca da não é alegria só que está... olhando. Vai lá, Ju, termina, perdão. Imagina, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então assim, olhando, não só olhando, firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Quando a gente tira os nossos olhos dele e valoriza as circunstâncias, é que a gente afunda. Então, assim, ele como nosso precursor, a gente olhando firmemente para ele, ele venceu a carne, a morte e o diabo. Foi. Mas o que a gente faz quando a gente falha nisso? Essa aula dá uma pregação, né? Dá uma palavra. O que a gente faz quando a gente cai, né? Que a gente tira o olho dele? A mesma coisa que Pedro fez no 30. Salve-me, Senhor. Salve-me, Senhor. E aí, o que acontece? Imediatamente no 31. E prontamente, né, imediatamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse. Então, assim, ó que interessante esse verso. Primeiro, o socorro, depois a correção. Não é o contrário. Ok? Primeiro, o socorro, depois a correção. Então, segurou, socorro, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Né? Então, Pedro mostrou para a gente que a gente pode vencer a lei do pecado, assim como Jesus, ele também andou. E caso a gente caia, qual é a primeira coisa a ser feita? Salve-me, Senhor. E tem que ser no começo, porque você vê no final do verso 30, começando a afundar, gritou.
Muitas vezes, a gente clama ao Senhor quando a gente já está no fundo, a gente já está afogado, já afundou. Aí que você começa. Não, mas não é aí. Começando a afundar, salve-me, Senhor. Então, quando a gente está tendendo a se irar, pensando em assistir alguma coisa que não convém, né? Pornografia, ou qualquer tipo de pressão que está te levando a pecar, antes de cair, vai para o trono da graça. Dizer, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E o Senhor socorre e depois corrige. Entendeu? Ele te socorre. É, ele vai te tirar e depois, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, por que você está duvidando? Né? Então, o Senhor vai sempre repreender o quê? A nossa falta de fé. Porque ele admira a fé. E a fé de acordo com a palavra dele e com as promessas dele. Né? Olha que interessante esse verso em Atos 20, no verso 32. Atos 20, 32. Diz assim, ó: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus, mas ele não para aí, e fala assim, e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Então, assim, palavra da sua graça, do seu favor imerecido. Então, isso nos garante que quando a gente encontra um mandamento de Jesus, igreja, a gente tem que entender isso. Entender e acolher. Quando a gente encontra um mandamento de Jesus, a gente sempre vai ter a graça para cumprir, para guardar. Porque é os cuidados de Deus e de sua palavra, da palavra da sua graça. Não tem mandamento na nova aliança, igreja, aonde a graça para guardar esse mandamento não esteja disponível. Não existe. Ok? Não existe mandamento de Jesus aonde a graça para a gente guardar ele não está disponível. É que o inimigo fica buzinando na orelha. Isso é com Jesus, isso é antigamente. Isso é... Mentira. Entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. Então a gente obedece o mandamento crendo na graça para fazer. Esse é o padrão da nova aliança. É que o pessoal fala que está na nova, mas quer viver na antiga, ou viver sem aliança, como eu falei 2 semanas atrás, desaliançado. Entendeu? Então, assim, no 32, subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. E estando já no outro lado, estou no 34, chegaram à terra de Genesaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. E no 36, pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na sua borda, na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. Todos que tocaram na vestes de Jesus foram 100% curados, independente da doença, hein? Seja o que for, da mais simples à mais severa, a mais complexa. E esse era o atestado de Deus que Jesus era o Messias. Nós já lemos aqui nesse módulo diversas vezes isso. Se você quiser levar a sério as coisas de Deus, volta lá, né? Para não ficar caindo em conversinha. O atestado de Deus. Ó, Deus está certificando que ele é o Messias. Não é para a gente repetir criando o ministério muleta. Vem cá que eu vou curar todo mundo. A gente tem que se humilhar e entender isso.
Nenhum dos discípulos fez 1% do que Jesus fez, e muito menos nós faremos como ministério. E Jesus nunca pediu nem para a gente guardar, nem para a gente ensinar isso. Ó, ensina aí que quem tocar na sua veste vai ser curado. A gente tem que seguir ele na vida e não no ministério. Então a gente segue o jeito que ele vivia. Isso é seguir Jesus. Seguir a vida de Jesus, né? Não o ministério. E aí a gente entra no 15. Eu não sei se a Adriana está falando que não temos tempo, mas dá para ir um pouquinho? Não? Já deu mesmo? Não entra no 15, então? Não Eu ia entra entrar em no Mateus 15. 15. Então, Então vamos lá, vai, são ó. 3 minutos. Mateus 15, 1 e 2. Quem pode ler? Eu leio, pastor. Amém. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos enquanto comem pão. Então, a tradição dos anciãos, igreja, era mais importante para eles do que a palavra de Deus e do que o Espírito de Deus. Era mais importante. E a gente, como igreja, precisa sempre se examinar, né? Cada um examine-se a si mesmo, se a gente não está fazendo o mesmo, valorizando mais a tradição do que a palavra de Deus e o seu Espírito. Porque esses caras mataram Jesus porque ele pregava a palavra de Deus, e a palavra de Deus estava acima da tradição deles. E eu não estou dizendo que toda tradição é ruim, não é isso. Mas tradição não é a palavra de Deus. E toda tradição que vai contra a palavra de Deus, essa tem que ir para o lixo. Essa não dá nem para passar perfume, é lixo. Então, a tradição aqui nesse contexto era o ritual da limpeza das mãos. Não era uma questão de higiene, não era uma questão sanitária. Era o ritual religioso deles. E aí no 3, Jesus responde para eles assim, ó, para a gente finalizar: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha o que Jesus está falando para eles. Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe será punido de morte. A gente leu isso aí 2 semanas atrás, Deuteronômio 21, né? Aí no 5 ele fala assim, ó, vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, alguma fala corbã, né? Que é isso aí. Esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Lixo religioso na cabeça da turma. Arrumam, né, jeitosamente dão um jeitinho aí para não abençoar quem deveriam, né, com verniz religioso, invalidando, segundo aqui a Bíblia, a palavra de Deus por causa das tradições. Então, cuidar das necessidades da sua casa, né, da sua família, ajudar os seus filhos, né, dando uma boa educação, uma boa formação para eles, né? E dá para Deus com alegria o máximo que você puder. Esse é o ensinamento da nova aliança, não é forçar a tradição antiga, da antiga aliança na nova. Isso é trazer tradição. Só que é interessante que eles pegam alguns mandamentos da antiga, né? E outros não. Por que eles não guardam o sábado? Por que sábado é livre para eles fazerem o que quiser, balada e tal? Por que não guardam? Por que quando eles pecam aí não matam um cordeirinho?
porque a Bíblia diz que a lei toda se cumpriu em Cristo, que a velha aliança foi abolida. Jesus estabeleceu uma nova, né? Eu li esse texto de Hebreus 8 aí domingo, agora já são 21h01, né? Eu não vou entrar nisso, mas de repente a semana que vem eu volto nesse texto de Hebreus para mostrar que Jesus teve um ministério mais excelente e media uma aliança superior, porque se a nova aliança torna antiquada a antiga, né? A gente vai voltar nesse texto. Então, você diz, não vou contribuir com os 10%? Não é isso. Não é isso. É não se relacionar com Deus através da calculadora. Dê o máximo possível sem deixar de cumprir as suas obrigações. E dê com alegria. Porque na antiga aliança, o importante era o quanto mesmo. Óbvio que era o imposto devido a Deus. O dízimo era imposto do templo. Então, na nova aliança, é o relacionamento com Deus. Então, não é como um servo pagando o imposto devido. É como de uma mulher e um marido. Ou a mulher vai pagar imposto para o marido. Ela ama o marido e tudo que ela tem é dele. Essa é a relação de amor como um casamento. Por isso que ele compara lá em Efésios. Ele é bem claro com isso. Mas o povo insiste em voltar no imposto, né? Enfim, isso vamos deixar para a semana que vem. Eu volto aqui, a gente para nesse verso 6, e aí a gente continua no 7, mas antes disso eu dou uma voltada aqui em Hebreus 8, só para a gente ver que tudo foi cumprido em Cristo, né? A gente não tem que ficar achando coisa, porque ou você cumpre tudo ou você não cumpre nada, né? Então vai matar cordeirinho, né? Vai guardar o sábado. Semana que vem, então, igreja, a gente continua daqui de onde eu parei, né? Vamos voltar do verso 7, mas antes eu dou uma voltinha só para a gente entender esse contexto, né? De invalidar a palavra de Deus por causa da tradição. E aí a gente segue, que aí ele começa a falar dos hipócritas tal, mas ainda tem um bom tempo aqui, se a gente seguir, já estamos aí a 5 minutos, não vou tomar o tempo não. Amém? Obrigada, gente. Não estou Obrigado conseguindo vocês desligar pelo aqui tempo. Sim. Eu estou sem Amém. comando nenhum, não estou conseguindo parar a gravação. Pera. Ai, Acho que a hora Senhor. que fechar ele para, o Dri, porque É, como eu também não estou no usuário da igreja, eu não vou conseguir também. Estou sem comando nenhum aqui. Mas vamos, a gente finaliza e daí, O medo é e ele daí a não, gente. não terminar de gravar e o Marcos não conseguir subir essa aula. Será? Acho que ele para sim, quando finalizar ele para. Então, eu vou tentar aqui no touch, Mensagem. mas tá. vou colocar no grupo, mesmo que a gente não terminou, que como tinha bastante texto, assim vocês podem dar uma olhada, e aí a semana que vem eu coloco um finalzinho e a gente já começa uma outra aula daqui por diante, Tá bom. tá bom? Tá bom, Deus queridos. abençoe, Obrigada, minhas viu? irmãs. Boa Gabrielzinho, noite. Deus obrigado. Deus abençoe. Tchau, abençoe. tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada. Durmam com Deus. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.